a primeira cidade zero carbono e que custou 22 bilhões de dólares, mas possui apenas 300 habitantes. Ou seja, não é uma cidade que comporta um grande número de pessoas, que é o problema justamente da aceleração urbana, né? Um investimento muito alto para poucas pessoas, né, tirarem proveito. Então existem outros exemplos, né, Fala pessoal, aqui é o professor Freitas e nesta aula nós falaremos sobre o conceito de cidades inteligentes e também de algumas particularidades, né, sobre esses conceitos nas áreas que ele pode ser aplicado, como turismo, saneamento e etc. Ok? Nós utilizaremos duas ferramentas. Um livro, esse daqui, chamado Cidades Inteligentes e Sustentáveis, que tem vários artigos de vários autores, e também um documento da Câmara dos Deputados aqui do Brasil, chamado Cidades Inteligentes, uma abordagem humana e sustentável, tá? Esse documento é de 2020. O tema e o conceito de cidades inteligentes, ele já vem sendo debatido há algumas décadas. Ele é uma visão recente das metodologias relacionadas a desenvolvimento de cidades, porque ele é muito interligado à existência de um ferramental tecnológico para sua execução. Então, quando a gente tem uma câmera, um medidor, né, com transmissão de informações pela internet, um software que faz um mapeamento dos turistas utilizando as suas mídias sociais, isto é basicamente o que a gente chama de cidade inteligente. Advém da peculiaridade, percebeu-se a necessidade do uso desses mecanismos tecnológicos, seja software ou hardware, por conta do processo de urbanização que se acelerou nas últimas décadas, né? Alguns estudos dizem que nós temos hoje no planeta 7 bilhões, né, de pessoas. No Brasil, mais de 200 milhões de habitantes. A maior parte deles nas cidades, no litoral, em centros urbanos. Ou seja, existe um pouco uso da terra na parte não litorânea do Brasil e, mesmo nos municípios litorâneos, pouca utilização das áreas rurais. As pessoas se concentram mais na área considerada urbana, né? Obviamente que esse processo ele trouxe, né, muitos desafios, né, muitos problemas. Degradação de meio ambiente, congestionamento, violência, insuficiência de serviços básicos como água, energia, né? Quem já não viu nesses grandes centros urbanos a falta de água, né? Obviamente que existe uma necessidade de se imaginar que um gestor público, seja ele vereador, prefeito, secretário municipal, enfim, desses grandes centros, ele não vai ter a cada dia a condição de saber quantas pessoas resolveram aportar no município para viver lá. Todo dia ele não vai conseguir ter essa informação. Então, obviamente, o próprio processo de migração das pessoas de uma cidade, de um estado para outro, causa um outro problema no quesito de quantidade nos cálculos dos planejamentos públicos. Existem cidades que receberam, nos últimos anos, milhares de pessoas, né, que saíram de determinadas localidades com uma economia mais parada, mais defasada, ou em busca de novas oportunidades econômicas, financeiras, para grandes centros, por conta dessa movimentação
dessa elasticidade para se ganhar dinheiro, né? Muitas dessas pessoas vieram para fazer os famosos bicos, né? Não empregos formais ou constituir empresa, né? Essas pessoas, na maioria das vezes, não tinham um capital prévio. Logo, elas foram morar em locais que não eram locais adequados, né? Ou nas favelas, ou em quartos improvisados dentro de residências de parentes, ou em outras residências precárias, né? E isso impacta diretamente em toda a gestão do município. Na quantidade de água que vai ser usada, seja para tomar banho, seja para esgotamento sanitário, na quantidade de roupas que vão ser lavadas, na quantidade de pessoas que vão utilizar o transporte público, na quantidade de pessoas que vão utilizar do sistema de saúde no município, os postos de saúde que estavam preparados, por exemplo, a um número X de pessoas. Se esse número cresce 10%, todo o planejamento vai por água abaixo, né? Então, os sistemas de cidades inteligentes, vamos chamar assim por enquanto, eles tentam atuar para ajudar os gestores a terem essas informações, ao menos em tempo real, de alguma forma, existem sistemas diferentes para isso. Porque senão, sem esses sistemas, olha que interessante, né? Sem estes sistemas de medição, de automação, né? Enfim, medição automática, né? E de automação desta medição, o gestor público vai demorar muitos anos para perceber a situação caótica, muitas vezes, e aí a solução já não pode mais ser utilizada, né? Existem cidades que se arrependeram muito de não fazer determinados controles urbanos, de moradias, enfim, causando outros problemas. Então vamos buscar primeiro o primeiro conceito, né, que seria o de cidade inteligente, que é o de viés tecnológico, né? Existem vários autores, o Schwab, o Brynjolfsson, muitos autores europeus, dos Estados Unidos também, que cunharam esses termos. Mas, formalmente, a princípio, foi na Alemanha, durante a feira de Hannover, em 2011, que se formatou uma visão que já vinha sendo construída desde a década de 70, né, 80, como um termo que poderia ser utilizado para exprimir um desejo dos estudiosos na área sobre qual seria a melhor abordagem conceitual, né, para esse mundo. Inicialmente, como a maior parte dos participantes dessa feira eram proprietários ou funcionários de fábricas, e eles pensavam muito em ter componentes eletrônicos que ajudassem a melhorar a qualidade de fabricação, eles cunharam o termo Smart Factories, né, fábricas inteligentes. Esse conceito, posteriormente, ele foi extrapolado para outras áreas, né, porque quando se percebeu que haviam mecanismos eletrônicos que ajudavam fábricas a serem inteligentes e que esta visão era uma visão de inteligência de uma fábrica e esta inteligência poderia ser levada a outros locais, houve uma extrapolação desse conceito, né? Buscou-se levar esta visão qualitativa existente nas fábricas para outros locais. E um grupo de pessoas resolveu utilizar até mecanismos eletrônicos, né, software, hardware, parecidos com os das fábricas, em um formato adaptado para problemáticas de cidades. Ok? Em especial,
os mecanismos, né, os dispositivos chamados de IoT, que é uma terminologia em inglês, né? IoT é a sigla de Internet of Things, Internet das coisas, né? E foram estes dispositivos, né? Estes mecanismos eletrônicos, muitas vezes pequenos, né? Menores do que uma bola de tênis, por exemplo, que colocados em vários locais conseguiam dizer se havia fluidez de água no esgotamento sanitário, o esgotamento sanitário, né, nas cidades, se rios estavam elevando, né, sem a presença humana vendo a situação, só com informações sendo enviadas pelos próprios dispositivos. E aí entramos em uma nova fase de visão sobre como os gestores públicos deveriam se comportar frente à possibilidade, à potencialidade de terem em mãos informações em tempo real, precisas, sem contratação constante de muita mão de obra para fazer muitas obras ou pesquisas pela cidade, informações-chave para fazer a gestão da cidade, informações de câmera no trânsito, de sistemas para entender se determinada rua ia encher e dar o alerta antecipado para as pessoas salvarem as suas coisas ou saírem de determinado local. Enfim, existem vários dispositivos, né? No caso de cidades, a cidade inteligente, ela passou por uma análise de conceito inicialmente, né? Alguns chamavam de Smart City, City, né? Depende da pronúncia. Ou alguns chamavam de Ubiquitous City, cidade ubíqua, né? Algo diferente, assim. Também alguns chamaram de Intelligent City e tem outras terminologias. A que mais foi aceita, divulgada, foi Smart City. É a que mais se adequou, né? Até no jeito de falar mundialmente, né? É mais fácil falar Smart City do que Ubiquitous City, né? Então, ou até mesmo Intelligent City, que parece um pouco mais aportuguesado. Para o brasileiro ficou mais interessante Smart City, né? A gente não tem, obviamente, nesta aula, condições de dar os conceitos de dezenas de livros, né? Porque a gente precisaria de muitas horas, né? E essa aula, ela não tem esse intuito. Por isso a gente vai utilizar alguns focos, né? Um deles, que é o que eu quero deixar bem registrado, é de que uma cidade, quando ela tem essa característica de inteligência por intermédio desses dispositivos tecnológicos, ela está num certo quadrante social do que outras que não utilizam esses mecanismos, né? Geralmente, as cidades maiores é que tem uma preocupação maior no uso desses dispositivos, porque elas estão com problemas muito maiores, né? Do ponto de vista de escala, né? Muitas pessoas, muitos dejetos, muito lixo, muitas construções, muito esgoto e por aí vai, né? As cidades menores, por uma obviedade, como tem uma estrutura menor, por escala de quantidade, ela está numa visão diferente do uso desses mecanismos. Só que ela está num momento privilegiado, porque ela pode observar as cidades maiores, que já foram pequenas como estas, e imaginar o seguinte: esta cidade grande, quando ela cresceu, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Florianópolis, Joinville, por aí vai, ela não tinha esses dispositivos à disposição
para auxiliar na gestão deste crescimento. Hoje, as cidades menores, vamos colocar aí de 50 mil habitantes para baixo, que são a maioria, né, no Brasil, elas já têm métodos, metodologias, sistemas e dispositivos no mercado que permitam que, antes da ocorrência desta aceleração urbana, tudo já possa estar medido ou sendo medido, ok? E aí eu quero trazer um parágrafo interessante desse artigo que a gente está utilizando de base, né? Que é o seguinte: a cidade que monitora e integra todas as infraestruturas críticas, ou seja, estradas, pontes, túneis, metrôs, trens, aeroportos, portos, comunicação, água, energia, edifícios, etc., otimizando o uso de recursos, como por exemplo sistemas para economizar água, né? Planejando manutenções preventivas, ou seja, antecipando problemas, né? E monitorando aspectos de segurança para maximizar a performance dos serviços oferecidos aos cidadãos. É uma cidade inteligente e não interessa o tamanho dessa cidade. O que interessa é como ela se comporta utilizando ferramentas de tecnologia para melhor retornar ao cidadão, em serviços governamentais, o dinheiro que foi retirado por intermédio de tributos, né? Alguns governos da Ásia utilizam até uma conceituação um pouco mais ampla de Smart City. Eles usam, por exemplo, né, puxar o Japão, né, não a Coreia do Sul, mas o Japão. O Japão, ele utiliza o conceito de Smart Community, né, em português, que é uma visão de acordo com a Japan Smart Community Alliance, como sendo aquela que se utiliza de várias tecnologias de última geração e de sistemas sociais avançados. Vejam que quando se trata de sistema social, a prefeitura, né, daquela cidade do Japão, ela também traz as pessoas para a implementação dessas tecnologias de inteligência, né? Então, continuando aqui, e de sistemas sociais avançados, integrados e utilizados, incluindo o uso eficiente de energia e transportes. Então, a percepção japonesa é de que não há a possibilidade da existência de uma cidade inteligente onde a prefeitura, onde a Câmara de Vereadores somente aposta em dispositivos sem a participação dos maiores interessados, né, que é o restante da população que não está comandando aquela entidade pública, né? O Japão desenvolve a sua base de cidades inteligentes usando justamente as pessoas como os seus maiores aliados, tá? E é com este gancho que eu quero entrar no viés social e humano do conceito de cidade inteligente, né? E aí eu vou puxar um parágrafo aqui desse artigo. O paradigma tecnológico de cidade inteligente foi amplamente criticado por vários aspectos, mas essencialmente pelo enfoque no uso das tecnologias da informação e comunicação. Vários autores acadêmicos criticaram a visão de cidade inteligente influenciado pelos interesses de vendedores de tecnologia, ok? Ou seja, esse uso de tecnologias retirou o ser humano como componente de desenvolvimento da inteligência de uma cidade. Então, estamos vendo que é uma evolução de um conceito, de uma aplicação prática, né, deste conceito, da constatação de que houve uma necessidade de revisão da aplicação dessa sistemática
porque faltou o componente principal, o componente humano, né? Até existem alguns autores que chamaram isso de urbanismo fantasma, né? Foi, se não me falha a memória, na Universidade de Harvard que esse termo foi cunhado, porque as pessoas estavam fora dessa equação urbana, né? Quem trouxe isso, deixa eu ver se eu acho aqui, foram professores de Harvard, o Reinier de Graaf e Ricardo Solar. Até eles dão um exemplo, né? Um dos casos documentados é o de Masdar, uma cidade, né, nos Emirados Árabes, que foi planejada para ser uma cidade inteligente e ecológica. A primeira cidade zero carbono e que custou 22 bilhões de dólares, mas possui apenas 300 habitantes. Ou seja, não é uma cidade que comporta um grande número de pessoas, que é o problema justamente da aceleração urbana, né? Um investimento muito alto para poucas pessoas, né, tirarem proveito. Então existem outros exemplos, né, na Coreia do Sul e outras cidades, né? Então esses primeiros modelos de cidade inteligente, baseados, né, especialmente no paradigma tecnológico, subestimaram os aspectos humanos. Estou puxando aqui as minhas marcações aqui de anotações. Aqui. Bem como as dinâmicas sociais e culturais que sustentam a transformação das cidades, né? Uma cidade não é transformada pela tecnologia diretamente, ela é transformada por seres humanos, né? Então, quando a gente aplica a tecnologia e deixa de lado esse componente, em algum momento eles entram em conflito, né? Basicamente, isso advém de um despreparo da população em relação ao uso da oferta tecnológica em cidades que querem ser reconhecidas como inteligentes, né? As pessoas não estão preparadas para usar determinadas tecnologias. Como, por exemplo, eu participei de um projeto chamado Portal do Cidadão, numa cidade que eu fui gestor, e as pessoas não se inscreveram muito para o uso desse portal. E é interessante, porque era um portal que tinha cerca de 85% dos serviços da prefeitura para pessoas jurídicas, e as pessoas não precisavam ir mais no centro de atendimento ao cidadão para quase todos os serviços, né? E aí isso demonstra realmente que esse componente humano foi deixado de lado, e obviamente a gente precisa fazer uma correção, né? Já faz alguns anos esse projeto. Quando a gente percebeu que havia essa problemática, a gente precisou alterar o projeto para dar muito mais ênfase nessa situação humana, né? Então vejam, não é que esteja longe essa conceituação, só que este paradigma humanista, ele repercutiu em praticamente todas as cidades no mundo, porque depois de alguns anos aplicando somente a aquisição de tecnologia, os resultados não foram vistos, né? Não foi alcançado aquele resultado prometido pela tecnologia pura e simples, né? E aí eu quero utilizar como parte final, né, desse artigo um conceito que foi cunhado pelos autores, né, desse artigo que a gente colocou inicialmente como base, né, dos nossos estudos, antes de passar para o nosso livro, né? Cidade inteligente é o espaço urbano orientado para o investimento em capital humano e social, desenvolvimento econômico e sustentável e uso de tecnologias disponíveis para aprimorar e interconectar os serviços e a infraestrutura das cidades de modo inclusivo, participativo, transparente e inovador, com foco na elevação da qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos. Quando a gente lê os primeiros conceitos aqui nessa aula sobre cidades inteligentes vinculados ao uso puro e simples da tecnologia e chegando nesta visão de cidade inteligente como algo
que de primeira mão tem que pensar no capital humano e social, a gente vê que houve uma evolução muito grande e um deslocamento do centro de importância, né? Não há possibilidade, não há que se cogitar, eu digo aí pelos gestores das cidades, na contratação de uma tecnologia que não melhore a vida do cidadão ou que não entregue os resultados prometidos. Ele precisa levar em consideração, em última escala, as metas delimitadas no uso deste programa ou desse dispositivo para comprovar que houve o aumento da qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos, que é muito diferente do que a gente via há alguns anos, né? Agora, a gente deixa de utilizar este artigo e a gente vai comentar sobre este livro, um livro bem interessante também, que vai nesta direção sobre esta humanização, sustentabilidade do conceito de cidades inteligentes. Perfeito? Então, olha só, que interessante. Esse livro, Cidades Inteligentes e Sustentáveis, da Tatiana, são os organizadores, né? Tatiana Tucunduva, Felipe Cortese, da Cláudia Terezinha Kniz e do Emerson Antônio Macari, são os principais organizadores que constam aqui na capa do livro. Existem vários artigos aqui com temáticas muito interessantes, cujos títulos são Cidades Inteligentes e Sustentáveis, Desafios Conceituais e Regulatórios, a crise da mobilidade urbana brasileira e seus antecedentes socioespaciais, ou seja, uma análise do espaço e do uso social desses espaços e a visão de mobilidade das pessoas nestas localidades, né? Fantástico esse artigo. Transporte rodoviário de cargas perigosas e seus problemas na logística urbana, oferta de energia para as cidades, gerenciamento da demanda de energia em cidades, sustentabilidade nas construções, a necessidade de discussão deste novo paradigma, ferramentas para inserção de variável ambiente na construção civil e, por fim, a construção de um programa de pós-graduação em cidades inteligentes. Eu vou começar pelo capítulo 1, aliás, vou começar e terminar, né, porque eu só vou utilizar como base este capítulo, porque esta aula é sobre a parte conceitual, tá? E sugiro a aquisição desta obra para vocês poderem chegar, né, a ter, assim como eu, né, tive essa grata satisfação de conseguir alguns conhecimentos que me ajudaram nas minhas atividades, né, como profissional na área de políticas públicas, né. Olha só que interessante, ó. O tema Cidades Inteligentes e Sustentáveis, que em inglês, né, é Smart and Sustainable Cities, está no topo da agenda pública de debate sobre planejamento urbano. Trata-se, com segurança, de uma expressão que condensa uma multiplicidade de sentidos e que tangencia as atuais fronteiras, partindo do horizonte reflexivo da área. Ou seja, já na leitura desta descrição da área, não é nem o conceito ainda, os autores querem deixar extremamente claro que existe uma problemática, uma boa problemática, da necessidade de se observar que esta busca por este conceito vai precisar obrigatoriamente abranger muitas áreas que são, a princípio, diferentes por conta da técnica de divisão acadêmica das áreas de estudo, mas que elas são totalmente interrelacionadas, ok? E eles também alertam que que esse tema é fortemente influenciado pelas demandas atuais das cidades do mundo, não apenas das cidades globais, né, aquelas cidades mais interligadas e internacionalizadas, ou das grandes metrópoles, mas também de uma quantidade crescente de cidades grandes e médias do mundo. Nada obstante, o tema ainda não apresenta
maturidade conceitual e regulatória, ou seja, os estudiosos nessa área, ao começar a analisar a possibilidade de ter um conceito mais sólido, perceberam que, apesar da importância do tema ele já ser verificado, né, percebido na vida das pessoas com a instalação de diversos dispositivos de tecnologia, ainda não se chegou a um consenso do que realmente isto significa. E os conceitos estão... eu gosto até de dizer que este conceito ele está sendo desenvolvido na tentativa e erro, né? Tentou-se inserir tecnologia pura e simples, perceberam que não dava. Somente, né, para considerar esse aspecto. Começou-se a ter, e a onda que nós estamos ultrapassando agora, a percepção de que há necessidade de inserir, devolver, né, o aspecto humano para este cálculo. Pode ser que daqui a pouco perceba-se, e eu acredito que existem muitos autores que já estejam percebendo que há uma necessidade de outros componentes, que outras áreas precisam ser respeitadas para que este componente seja levado em consideração. O fato é que a força semântica, ou seja, a linguagem em si, né, que expressa cidades inteligentes, parece perdida entre muitas abordagens consideradas pelos autores superficiais e uma pouca preocupação dos aparatos regulatórios do Estado, inclusive dos próprios gestores da cidade, em incorporar essa nova gramática, a descrição dessa linguagem, no interior dos processos formais da disciplina normativa, ou seja, a construção de uma legislação sobre cidade inteligente. Em outra aula, que não esta, até porque esse livro aqui ele é de 2017, eu vou tratar sobre as questões normativas, né, legislativas de cidades inteligentes e os planos governamentais que já estão sendo executados, e vou fazer vários comentários de coisas que eu acho positivas e negativas, né? Então, estas são as abordagens iniciais dos conceitos, né? Perfeito? Para esta aula, era isso que eu gostaria de trazer. Se quiserem fazer alguma sugestão, é só encaminhar aí uma mensagem pela plataforma, né, que essa aula vai estar disponível. Agradeço a todos a participação, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.